Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Delona Buza, aqui comigo está minha colega também, jornalista Gisele Dalpiaz, e a gente já começa falando da cerimônia de posse, que vai acontecer daqui a pouquinho, às 14 horas, dos 35 jovens que vão participar da 28ª edição do programa Parlamento Jovem. E é sobre isso que a gente conversa com a nossa convidada de hoje, Leia Medeiros, que é a coordenadora do Núcleo de Educação para a Cidadania da Escola do Legislativo. Leia, muito obrigada pela sua presença. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a importância desse programa, que retorna agora, depois de uma pausa devido à pandemia da Covid, né? Com certeza, boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente retorna, né? Esta edição, a 28ª do Parlamento Jovem, aconteceria em 2020, no primeiro semestre, e diante da pandemia estamos voltando então às ações normais, né, e presenciais, com todos os cuidados dos projetos da Educação para a Democracia. O Parlamento Jovem já é um projeto consolidado na Assembleia Legislativa, essa é a 28ª edição, então nós temos aí 35 jovens que chegaram já ontem aqui em Florianópolis, hoje de manhã já tiveram um curso de oratória, já estão se preparando para assumir, a partir de agora com a sua posse, as funções de um parlamentar aqui na casa. Nós temos jovens, né, nessa edição, 28ª edição, das cidades de Anitápolis, Caçador, Formosa do Sul, Jaraguá do Sul, Lages, Mafra e Rio do Oeste. São municípios do interior do estado, né? E eu gostaria que você falasse, Leia, da importância dessa oportunidade. São municípios distantes da capital, né? E os estudantes têm, então, esse espaço para vir conhecer o Parlamento Catarinense, para saber o que fazem os deputados e, mais do que isso, né? Para vivenciar o dia a dia e exercer um papel de deputado, né? Como é que vai ser essa agenda agora nos próximos dias? Então, apesar de ter demorado tanto tempo, né, para eles já foram escolhidos desde o ano passado. Nós tivemos aí uma edição atípica, porque eles tiveram também um tempo bem maior de formação política. Então, nós temos aí 35 jovens que estão há 1 ano e meio debatendo, tendo formação e trouxeram proposições das suas regiões, da sua vivência enquanto jovens, e elas são muito voltadas para a questão da educação, que vão com certeza impactar aqui o plenário, impactar a Assembleia. Tenho certeza que os deputados aí vão utilizar essa experiência que os jovens trazem, porque é o olhar diferenciado do jovem e também a troca de experiência, né, que eles também vão encontrar aqui na Assembleia Legislativa, a vivência de onde eles podem mudar a qualidade de vida, né, dos seus municípios e do estado de Santa Catarina. Léa, você estava falando que é a 28ª edição, que é um programa já consolidado, né? Tua conversa com os jovens que já passaram pelo programa realmente traz bons frutos positivos, assim, como é que você avalia isso? Com toda certeza, assim, a gente não tem uma pesquisa, digamos, científica, né? Mas nessa edição, na quinta-feira, nós teremos uma mesa redonda, que em outras edições a gente sempre falava da importância da participação da mulher na política. Esse ano a gente trocou o nome, diz lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política, e aí nós trouxemos 2 ex-parlamentares jovens que concorreram na eleição de 2020. Foram candidatas a vereadora, e elas virão falar, junto com as deputadas eleitas aqui da casa, como é que é ocupar esse espaço na política. Então, e hoje a gente tem vários prefeitos, vereadores que já passaram por esse programa. Então, não tenho a menor dúvida de dizer que realmente tem um impacto, né, e a gente está vendo isso na vontade desses jovens de participar ativamente da política. Nessa edição acontece também o sorteio das escolas que devem participar da próxima edição no ano que vem, né? Para as instituições de ensino, para os municípios que têm o interesse de participar desse projeto, como é que é o processo? Então, todas as escolas de ensino médio, públicas ou privadas, né, esse é o nosso público, os alunos do ensino médio, podem se inscrever no site da Assembleia Legislativa, no ícone da Escola do Legislativo, e a partir do momento que está inscrito, está apto a ser sorteado, né? Então, o sorteio para a próxima edição acontecerá amanhã, durante a sessão plenária dos deputados, no período da tarde, e as escolas que já estão inscritas ou que hoje ainda quiserem ter tempo, porque eles automaticamente, quando fazem a inscrição, já vai para a caixa ali, digamos, da região, e ela pode ser sorteada já amanhã. Então, quem tiver interesse é entrar no site da Assembleia,
escola do Legislativo e fazer a inscrição. É isso, Leia. Muito obrigada, então. A gente deseja uma boa sorte para você durante essa semana, você e os jovens parlamentares que estão aqui no Parlamento. Muito obrigada. Nada, a gente está sempre à disposição. Obrigada. A gente conversou, então, com a Leia Medeiros, que é coordenadora do Núcleo de Educação para a Cidadania da Escola do Legislativo, e eles vão acompanhar, então, essa semana aqui no Parlamento como é que é ser um deputado. E é uma semana meio atípica, né, Gisele? Porque a gente viu que o governador do estado não está em viagem internacional, está em Glasgow, na Escócia, participando da conferência sobre as mudanças climáticas. A vice-governadora Daniela Rainer também está em viagem internacional. Por isso, na sexta-feira passada, o presidente aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, assumiu como governador em exercício. Isso mesmo. E o vice-presidente Nilson Berlanda assumiu, então, como presidente da Assembleia Legislativa. Isso aí dura uma semana, né, até quinta-feira dessa semana, mas é um período que certamente vai ser bastante aproveitado pelos deputados, não? Exatamente. Foi feita essa transição, então, na última sexta-feira, né? Nós acompanhamos essa transição de cargo, tanto da presidência quanto do governo do estado, né? Foram feitas em 2 momentos. No primeiro momento, então, o deputado Mauro de Nadal, então presidente da Assembleia Legislativa, fez a transferência de cargo ao deputado Nilson Berlanda, ele que é vice-presidente aqui do Parlamento Catarinense, né, deputado do PL, e que assume, então, durante uma semana, o compromisso, os trabalhos, a condução dos trabalhos aqui no Parlamento Catarinense. Nós conversamos com o deputado Nilson Berlanda, ele estava bastante emocionado, inclusive ele falou que ele, que já é um homem bastante experiente no segmento do varejo, ele é empresário do setor moveleiro ali, com sede no município de Curitibanos, um empresário já bem consolidado, falou do sonho que ele tinha em exercer a carreira pública, né? E, além disso, dessa conquista, então, de assumir um posto de presidente aqui do Parlamento Catarinense. Nós conversamos com ele, ele falou da emoção e também da responsabilidade em conduzir os trabalhos nesse período. Vamos conferir. A emoção é muito grande e a responsabilidade também, porque, afinal, eu estarei aqui como presidente da casa por uma semana, respondendo pelas ações, pelos projetos, representando principalmente essa casa perante os catarinenses e com certeza farei com muita determinação e com muito trabalho e tomarei as decisões que sou um deputado que me considero dinâmico, com a possibilidade de corresponder e fazer com que eu represente o presidente Mauro de Nadal durante essa semana e fazendo para os catarinenses. Vocês acompanharam, então, o pronunciamento, a primeira fala do deputado Nilson Berlanda, depois de presidente em exercício aqui do Parlamento Catarinense, e no mesmo dia, na sexta-feira passada, em uma cerimônia realizada na Casa da Agronômica, em Florianópolis, bastante prestigiada por autoridades, por deputados estaduais, o deputado Mauro de Nadal tomou posse, então, como governador em exercício, e ele já antecipou um pouco da agenda dele nos próximos dias, que estará marcada, né, por compromissos já assumidos pelo governador Carlos Moisés e por visitas no interior do estado. Vamos conferir o que disse, então, o governador em exercício de Santa Catarina. Dar continuidade à agenda da governança catarinense e, além disso, é claro, nós faremos também uma agenda no interior do estado catarinense, né? Como disse, faz parte do processo da continuidade, mas nós temos ainda muitas entregas importantes para fazer e essas entregas com certeza terão continuidade também no retorno do governador Carlos Moisés, mas neste período também vou procurar, como se diz na gíria, ocupar a tinta da caneta que o governador deixou, a caneta cheia de tinta, e vamos fazer entregas também pelo nosso estado catarinense. Então, vocês acompanharam aí, então, o governador em exercício, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que está falando de toda a agenda que vai ter ao longo dessa semana e que, inclusive, no final de semana, já recebeu uma série de prefeitos lá na Casa da Agronômica, o que foi, inclusive, divulgado nas redes sociais do deputado. E é sobre as redes sociais que a gente conversa agora com o nosso colega Rony Ramos, que está na redação. Rony, quais são os destaques da rede? Boa tarde. Olá, Deluana, Gi, você que nos acompanha aqui pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Hoje a gente traz aí um post da deputada Dirce Haderscheid, que ela trata da fome no Brasil. Foi feito aí um inquérito nacional por alguns órgãos
que aponta que cerca de 9 milhões de brasileiros entraram aí nessa triste estatística, aí, principalmente por conta da pandemia. Aqui em Santa Catarina, a deputada também traz alguns dados de famílias que vivem com baixa renda e que são classificadas em situação de pobreza, e traz uma personagem aqui da região do Frei Damião, na Grande Florianópolis, que é uma área de extrema vulnerabilidade social. A deputada Dirce é aqui da região, então ela faz um alerta. A deputada ela tem atuado aí nas questões que dizem respeito à assistência social aqui em Santa Catarina, também com idosos, questão das mulheres, e você pode conferir mais sobre esse tema acessando o @DirceSocial lá no Instagram, conferir de perto e aproveitar também e deixar a sua opinião. Nas redes da Assembleia, nos perfis oficiais, que é o @AssembleiaSC, a gente traz um especial da TVAL, que é sobre limpeza aí dos mares e oceanos. É uma ONG que atua no litoral catarinense, e a TVAL foi conferir de perto aí esse trabalho, resultou num material bem bacana. A TVAL tem feito algumas reportagens especiais ao longo do ano, em trabalho paralelo aqui com a cobertura do Parlamento Catarinense. A gente, nas redes sociais, sempre traz as novidades para vocês. Então, é bem fácil, é só acessar o @AssembleiaSC nas principais plataformas de rede social, o Facebook, o Instagram, também o Twitter. E se você quiser receber notícias aí diretamente no seu celular, é só mandar um sim para o número que aparece aqui na tela. Ao longo do Conecta, alguém da equipe vai responder e você passa a receber diariamente informações aqui do Parlamento. Vou ficando por aqui na redação, o trabalho está bem intenso aí no início da semana, desejando uma boa semana a todos que nos acompanham. Volto aí com vocês, meninos. Ok, Rony, muito obrigada pelas informações. Você estava falando aí dessa questão da limpeza do lixo nos oceanos, né, que é uma questão bem preocupante. Inclusive, provavelmente ela é debatida também durante a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, né, Gisele? A gente já estava falando disso antes, porque o governador do estado viajou para Glasgow, na Escócia, justamente para participar dessa conferência, da COP26. Por isso, o deputado Mauro de Nadal assumiu o governo do estado interinamente. E a gente sabe que também tem outro deputado que está participando dessa comitiva do governo do estado, que foi para Glasgow, que é o deputado Fabiano da Luz, do Partido dos Trabalhadores. E ele também conversou com a gente sobre essa experiência que ele está É isso mesmo, Delo. passando, O deputado vivenciando, né? Fabiano da Luz, ele coordena a Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas aqui na Assembleia Legislativa. E um desses objetivos da organização está relacionado, então, à preservação do meio ambiente. Então, o deputado, nessa condição, foi convidado a ser o representante da Assembleia Legislativa nessa comitiva, como a Deluana falou, né, integrada pelo governador do estado e outras autoridades, que participa, então, dessa conferência que reúne 196 países, são países que participam do Acordo de Paris, que tem o objetivo, então, de reduzir a emissão de carbono com a intenção maior de chegar à neutralidade da emissão de carbono até 2050. Então, teremos um representante do Parlamento Catarinense nesse evento e o deputado Fabiano da Luz falou da importância disso, tanto para conhecer as iniciativas, para fortalecer intercâmbios, acordos de cooperação técnica e também para a implementação, apresentação de projetos que podem ser debatidos posteriormente aqui no Parlamento Catarinense. Vamos conferir então o que falou o deputado. Estou levando da Assembleia um convite para o Parlamento Europeu e o Parlamento Britânico para virem a Santa Catarina, conhecerem o nosso estado, conhecerem a Assembleia e nós falarmos de futuras parcerias, cooperações entre os parlamentos. E, ao mesmo tempo, junto com o governo do estado também, nesse compromisso, principalmente com as mudanças climáticas, que é o tema principal desse encontro na Escócia, que está reunindo lideranças do mundo todo e da Agenda 2030. E nós saindo na frente nesses termos de cooperação é uma garantia de que Santa Catarina vai continuar com suas relações econômicas internacionais com todos esses países que, assim como nós, estão preocupados com a situação do meio ambiente. Então, a gente acompanhou aí a fala, então, do deputado Fabiano da Luz, que já está em Glasgow, na Escócia, para participar da conferência sobre as mudanças climáticas.
E a gente poderia, então, agora, para encerrar, né, Gisele, vamos falar sobre o que mais a gente tem na agenda aqui do Parlamento para essa semana? Isso mesmo, Delo. Eu começo destacando uma sessão que acontece hoje à noite, sessão especial, às 19 horas, direto aqui do plenário da Assembleia Legislativa, em homenagem à indústria e ao comércio de Santa Catarina. Sessão essa proposta, então, pelo presidente em exercício, o deputado Nilson Berlanda, e que vai homenagear as empresas e indústrias que tiveram um papel importante agora nesse período de pandemia. Além dessa sessão que acontece hoje à noite, nós vamos falar então agora da agenda a partir de terça-feira. Nós temos uma arte, inclusive. Às 9 horas começamos a semana com audiência pública sobre o processo de estudo da desestatização dos portos de Santa Catarina. Às 10 horas, reunião da CCJ. Às 2 da tarde, sessão ordinária. E às 5 horas, reunião da Comissão de Transportes aqui da Assembleia Legislativa. Para quarta-feira, às 9 horas da manhã, começamos com reunião da Comissão de Saúde. Às 10h30, reunião da Comissão de Finanças. Às 2 da tarde, sessão ordinária. E às 7h30 da noite, audiência pública que vai tratar da implantação do novo ensino médio da rede estadual de Santa Catarina. Na quinta-feira, temos audiência pública da Comissão Mista, que revisa o Código Estadual do Meio Ambiente, às 8h30 em Rio do Sul. Às 9 horas, sessão ordinária. Às 11 horas, reunião da Frente Parlamentar do Comércio e Desburocratização. À 1 da tarde, então, a sessão ordinária aqui do Parlamento Jovem. Às 6 horas, audiência pública da Comissão Mista, que revisa o Código Estadual do Meio Ambiente, em Joinville. E às 7 horas, uma sessão especial em homenagem à FACISC. Na sexta-feira, temos a outra audiência pública da Comissão Mista, que revisa o Código Estadual do Meio Ambiente, dessa vez em Sara, no sul do estado. Semana bastante movimentada aqui no Parlamento Catarinense. Um monte de eventos que você pode acompanhar sempre pela TVAL, pelas nossas redes sociais também. E lembrando que daqui a pouco, então, às 14 horas, começa a posse dos jovens parlamentares que participam da 28ª edição do programa Parlamento Jovem. São 35 jovens de 7 escolas do interior do estado que estão participando dessa edição de retomada depois da pandemia. É isso, uma boa tarde para todos e até a próxima.